Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à palestra O Inglês e as Novas Tecnologias. Quem está falando aqui é o J. Filho, sou professor de inglês e antes de tudo eu gostaria de agradecer a Priscila pelo convite de estar participando deste mega evento, onde não só eu, mas como diversos outros profissionais e experts da língua inglesa vão poder estar passando conhecimento para você e com certeza um conhecimento que é de grande valia e que pode te ajudar aí a conseguir aprender a falar inglês e consequentemente alcançar todos os seus objetivos. Bom, a minha palestra hoje é sobre o inglês e as novas tecnologias. E antes de começar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe utilizar toda a tecnologia que temos disponível hoje para aprender a falar inglês? Bom, se a sua resposta for sim, eu gostaria de saber se você tem certeza que você sabe usar toda a tecnologia disponível hoje que tem para aprender a falar inglês. Bom, se você está em dúvida, se você não sabe, não tem problema. Esta aula é para você, tá? Fique aqui comigo. E se você falou que você sabe, eu tenho certeza que você ainda não sabe bem como utilizar essa tecnologia. Então fique aqui comigo que você vai ver e você vai aprender com outra visão como que usar para aprender a falar inglês de maneira rápida, segura e fácil. Tá ok? Então vamos lá. Antes de continuar a nossa aula, eu gostaria de fazer dois alertas para você. O primeiro alerta que eu gostaria de fazer é que você mantenha o foco na aula. E bom, como que eu posso fazer, Jota, para manter o foco na aula? É fácil, tá? Primeira coisa, feche as suas redes sociais. Segunda coisa, desliga a televisão do ambiente onde você estiver. Terceira coisa, feche as janelas do seu computador, tá? As janelas extras que tem. Eu mesmo abro uns 50 janelas às vezes quando eu vou acessar minha internet aqui e acessar minhas coisas. Então, se você também é como eu, né? Então, feche essas janelas aí, ok? E quarta coisa, pega papel e caneta para você anotar todos os tópicos e todos os pontos que você achar interessante dessa aula. O segundo alerta que eu tenho a fazer para você é que eu tenho uma surpresa para todos os que ficarem comigo aqui nessa aula até o final. E essa surpresa eu não posso falar o que é, obviamente é uma surpresa, mas só para dar uma pista mais ou menos do que é, eu gostaria de perguntar a você se você gosta de conhecer estrangeiros. Se você gosta de conhecer estrangeiros e conversar em inglês com eles para praticar o inglês, então fica aqui comigo que essa surpresa é para você, tá? Vou apresentar para você um site muito legal onde você vai poder fazer isso. Mas atenção, apenas para os que ficarem aqui até o final da aula, tá ok? Então vamos continuar. Bom, antes de continuar a nossa apresentação, eu gostaria de me apresentar e vou fazer uma breve apresentação de quem sou eu para você saber quem que está falando com você, né? Você só está vendo um slide, escutando uma voz, você não sabe quem é por enquanto, porque você vai me conhecer agora. Meu nome é J. Filho, esse sou eu, o cara da foto. Eu sou professor de inglês e eu sou o fundador do site inglesar.com.br. Bom, o blog inglesar.com.br surgiu de um sonho, tá? Eu sempre tive um sonho. Depois que eu conheci o inglês, para falar a verdade, né, não foi um sonho que eu tive sempre, mas depois que eu comecei me apaixonei pelo inglês e comecei a perceber que o inglês de fato faz a diferença no mundo e faz a diferença nas pessoas, e eu peguei um amor por apresentar as pessoas e ensinar as pessoas a falar inglês para que elas consigam aprender a falar inglês e alcançar os objetivos delas da mesma maneira que eu consegui alcançar o meu objetivo quando eu consegui aprender a falar inglês. E daí surgiu a ideia de criar um blog, porque com um blog com certeza eu iria abranger muito mais pessoas e iria conseguir ajudar muito mais pessoas do que se eu fizesse pessoalmente. E mais uma vez entra aí a questão da tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por tecnologia. É tanto que antes de trabalhar como professor de inglês eu era web designer, mas depois de um tempo eu comecei a unir os dois amores, né, que eu me apaixonei também depois pelo inglês, e eu comecei a unir os dois amores e hoje eles andam juntos de mão dadas, tá ok? O inglês e a tecnologia. E bom, devido ao website, eu fui convidado, devido ao meu website, né, devido ao meu blog, que é inglesar.com.br, eu fui e sou convidado a participar de diversos eventos online. Entre eles, o Congresso Nacional de Inglês, que eu participei um tempo antes, e eu fui um dos palestrantes do Congresso e eu apresentei uma palestra sobre como aprender inglês através de filmes, séries e músicas. E também fui convidado para participar aqui desse cenário, né, desse seminário, que está sendo extraordinário estar participando. E eu gostaria de também, mais uma vez, agradecer a Priscila pelo convite. E bom, pessoal, eu recebi alguns depoimentos sobre a minha palestra do Congresso Nacional de Inglês e um dos organizadores falou que eu tenho um conteúdo incrível e falou que minha palestra foi uma das mais comentadas no Congresso de Inglês e que teve a maior audiência. Falou que foi uma experiência única me ter palestrando e falou que eu tive 100% dos comentários positivos, e também tive um comentário do outro organizador, que é Matheus Lopes,
E ele agradece pela minha presença e fala que eu sou uma pessoa que ele chama de tesouro escondido. E fala que eu, com certeza, tenho muito conhecimento para ajudar muitas pessoas, e fala também que a minha palestra no Congresso Nacional de Inglês foi uma das melhores e mais comentadas. Ele fala também que espera que eu consiga atingir e transformar a vida de mais pessoas, assim como eu fiz no Congresso Nacional de Inglês. E bom, eu também sou autor, tá? Eu já escrevi alguns e-books, como por exemplo, o Como Aprender Inglês Sem Estudar Gramática, que está disponível no meu website gratuitamente, para você fazer o download se você quiser. E também o Como Aprender Inglês Rápido, que também está disponível no meu website para fazer download, e você pode entrar lá e fazer download se você quiser, no momento que você quiser. E eu também tenho esses... outra coisa, esses dois e-books que eu acabei de falar para você, eles são gratuitos, então você pode baixar, eles são totalmente gratuitos, você não vai pagar nada por eles. Mas eu também escrevi um outro e-book, que é todo o método inglesar, é completo, tá? E esse e-book, ele tá pago, e ele não está disponível ainda, no momento que eu estou gravando esse seminário aqui, mas talvez ele estará disponível quando você estiver assistindo. Então dá uma conferida no site se você quiser saber um pouco mais sobre. E bom, hoje você vai aprender a como utilizar as novas tecnologias para aprender inglês de uma forma rápida e divertida. Da mesma maneira que eu aprendi, ok? Mas antes, deixa eu te contar uma pequena história. Rapidamente eu vou te apresentar qual que é a minha relação com a tecnologia e com o inglês. Esta história é até um pouco embaraçosa para mim, tá? Mas eu vou contar para você assim mesmo. E bom, eu resolvi dividir essa história em 3 partes para que ela não fique tão longa. A primeira parte é o momento que eu tive aversão ao inglês, tá? Eu simplesmente detestava o inglês. A segunda parte é quando eu saí da caixinha e conheci outras maneiras de estudar inglês. E a terceira parte foi quando eu criei amor pelo inglês de fato. Então fica aí que você vai conhecer um pouco dessa história, que eu tenho certeza também que você vai crescer muito com ela, tá ok? Então tá. Então pessoal, quero falar com vocês agora sobre o momento de aversão do inglês, que foi a primeira parte da minha história, tá? Essa é a primeira parte da minha história. E bom, esse momento aí foi um momento que eu comecei a descobrir o inglês e comecei a estudar o inglês, tá? Nesse momento eu já estava gostando do inglês, mas eu não sabia como estudar. E daí eu comecei a estudar da maneira que eu estudava na escola, que por sinal, na escola eu era um dos piores alunos, tá? Há uns 8 anos atrás, eu acho, ou 6, 7 anos atrás, quando eu estava no ensino médio ainda, ou quando eu estava no ensino ali fundamental, né, no colegial. E bom, eu sempre tirava as piores notas da sala, tá? Eu sempre fui um aluno abaixo, super abaixo da média quando a disciplina era inglês. E eu simplesmente pensava que o inglês não era pra mim. E eu ficava triste, porque eu gostaria de aprender inglês, mas eu tirava as piores notas, ou seja, isso significa que eu não sabia nada de inglês. E foi aí então que eu comecei a procurar algumas maneiras de aprender inglês. Mas eu não tinha ido para a internet ainda, então eu comecei a procurar com alguns amigos, eu comecei a procurar com alguns professores, e todas as maneiras que eles me passavam, simplesmente eu chegava, estudava e não tinha resultado. E eu ficava muito triste com isso, tá? Eu ficava muito chateado com isso, porque eu gostaria de aprender a falar inglês, mas eu estudava e não sei porquê o inglês não entrava na minha cabeça. Às vezes eu achava muito difícil, às vezes eu achava muito tédio estudar inglês através dos métodos que eles me passavam. Era muita gramática, eu não entendia muita coisa e às vezes eu até me frustrava, tá? E eu tenho até uma história para contar para vocês que nesse mesmo período eu comecei a conhecer os sites de importação, os sites chineses de importação, e eu fiquei fascinado quando encontrei esses sites, mas tinha um problema, tá? Esses sites eram todos em inglês. E eu ficava pensando, nossa, como que eu vou poder me comunicar e ler as coisas que tem aqui nesses sites se é tudo em inglês? E o que aconteceu? Eu comecei a utilizar do Translator, do Google Tradutor, para fazer ali a tradução, para me estar entendendo o que é que está sendo falado naquele site, né? Hoje não. A maioria dos sites chineses de compra já estão abertos espaço para o mercado de língua portuguesa, a maioria deles já tem o idioma português. Mas há uns 5 anos atrás, aí, quando eu conheci esses sites, não era tão fácil assim, tá ok? Era todos em inglês sim. E bom, em um desses sites que eu entrei, uma atendente chinesa de uma desses sites, dessas lojas online virtuais, ela se comunicou comigo. Via um chatzinho online, ela se comunicou comigo e falou, olá, tudo bem, o que é que você precisa? Mas ela falou inglês. E na mesma hora eu peguei lá a conversa dela, traduzi no Google Tradutor, entendi, escrevi em português, traduzi em inglês para ela e mandei para ela. E a conversa foi rolando, ela foi me ajudando, mas só que eu decidi crescer mais ali, aquela amizade, entre aspas, que estava iniciando. Daí eu pedi o Skype dela pra gente se falar mais vezes e ela me dá mais dicas
sobre importação e como comprar naquele site, tá? E o que acontece é que a gente virou amigo. E daí a gente começou eu comecei a comprar na loja que ela trabalhava, lá na China, né? E no caso seria através de website, que eu não vou na China para comprar, eu compro através de website. E daí a gente começou a fazer amizade, porque ela sempre me ajudava e eu se sentia ajudado por ela, agradecia, e a gente foi se comunicando umas 2 ou 3 vezes por semana. E sempre quando a gente se falava, eu utilizava do Google Tradutor para me comunicar com ela. E sabe o que acontece? Depois de um tempo me utilizando do Google Tradutor para conversar com ela, as conversas começaram a ficar bem mais repetidas e as palavras começaram a se repetir mais vezes. E chegou um momento que eu não precisava usar o Google Tradutor mais. E foi nesse momento que eu pensei que eu sabia falar inglês. E eu fiquei muito feliz que eu saí falando para todo mundo da minha família que eu sabia falar inglês, porque eu conversava com uma amiga minha da China que me ajudava nas importações que eu fazia, e falava para meus amigos e falei que conseguia aprender inglês em uma semana, em um mês, que foi mais ou menos o mesmo período que a gente se falava. E eu pensei apenas que eu sabia falar inglês. Na verdade eu não sabia, né? Porque houve um certo período que as conversas elas estavam ficando vamos falar, mais completas, tá? Era preciso mais informações que precisavam ser passadas de maneira rápida. Ela tinha pouco tempo e ela não podia estar digitando. E ela falou: por que nós não conversamos via Skype? Bom, porque eu vou poder estar falando para você muito mais rápido tudo que eu desejo e não vai atrapalhar nem meu tempo nem a nossa comunicação. Eu falei: legal, porque até então eu sabia falar inglês, certo? E eu pensei que sabia falar inglês, na verdade. E daí eu mandei a chamada para ela via Skype, ela aceitou e a gente começou a conversar via áudio, mas eu não conversei, eu só ouvi, não entendi nada que ela estava falando. E às vezes, quando eu dizia que eu não entendia nada, fazia gestos, ela percebia o que era que eu estava falando, e daí ela pegava e escrevia, e eu sabia, lendo, eu sabia o que ela tinha falado, inclusive eram palavras que eu conhecia. Porém, quando eu ouvia, eu não sabia nada do que ela estava falando. E quando eu tentava falar também, não saía nem uma palavra. Eu não sabia falar e minha pronúncia era horrível. E eu pensei: nossa, eu não sei falar inglês. E nesse momento eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado e eu desisti de aprender a falar inglês. Tá? Simplesmente passei alguns meses sem estudar e fiquei muito chateado com o que tinha acontecido e eu desisti de estudar. Foi assim que aconteceu. Essa é a primeira fase, né? Eu fiquei com raiva do inglês, literalmente. Mas o que acontece? Vem a segunda fase, tá? E nessa segunda fase, eu gosto de chamar do momento que eu saí da caixinha. Porque foi realmente incrível o que aconteceu nessa segunda fase comigo. E, bom, eu tenho um amigo, que ele inclusive é um dos meus melhores amigos até hoje. E a gente se conheceu desde a infância mesmo, acho que uns 3 anos. Praticamente a gente aprendeu a conversar um com o outro, né? A gente estudou na primeira escola que a gente estudou, tanto eu quanto ele, nós estudamos juntos nessa escola, na escola aqui do bairro, e hoje continuamos morando perto, apesar de eu já estar casado, ele apesar de estar morando com os pais dele, já tem a vida dele, mas enfim, nós crescemos e nós continuamos na nossa amizade. E André, o nome dele é André, tá? E bom, André, ele sempre foi um dos caras mais inteligentes que eu conheci, tá? E ele é ainda um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele sempre esteve acima da média de todo do grupo de amigos, né? E todas as dúvidas que eu tinha eu perguntava a ele, porque simplesmente o cara sabia como me responder e como me responder da melhor maneira. E eu aprendia muito com ele e sempre a gente conversava, diferente do papo de outros garotos da nossa idade, a gente sempre era acostumado a estar conversando coisas inteligentes, porque eu gostava muito de estar aprendendo com ele e ele gostava também ali de certa maneira de estar me ensinando, né? E o que acontece? A gente conversava muito sobre idiomas. E a gente se encontrou num dia, depois desse tempo que eu já tinha desistido de aprender inglês, e eu falei com ele, André, cara, é o seguinte, eu desisti de estudar inglês, cara, porque eu tô chateado demais com o inglês, porque eu não consigo aprender. Simplesmente eu não consigo aprender inglês, cara. Esses métodos estão ou tão ultrapassados, ou então o inglês não é pra mim, cara, porque eu tô simplesmente triste. Eu tentei falar com uma amiga um tempo atrás em inglês e eu não consegui falar nenhuma palavra. Eu já vim estudando inglês desde o tempo de escola, apesar de eu estar tirando notas baixas, mas eu tentava estudar, cara. Eu tô tentando estudar, mas tá ruim pra mim. E ele falou: Jota, cara, eu assisti esses dias um programa do Jô Soares e ele falou que aprendeu a falar inglês e também outros idiomas apenas assistindo filmes com a legenda e o áudio dos idiomas que ele queria aprender. E naquela hora me veio uma sacada, sabe? Naquela hora um gatilho foi ativado na minha cabeça. Eu falei: nossa, através dos filmes, cara,
E nossa, eu cheguei e eu fiquei muito feliz naquele momento porque eu caí na real que os filmes eram um material que eu nunca tinha utilizado na minha vida antes para aprender a falar inglês, né? Para estudar o inglês. E daí, naquele momento, eu percebi que existiam outras maneiras de estudar inglês e outras maneiras de aprender o inglês. E claro, os filmes é uma nova tecnologia, porque hoje você consegue acessar o computador e colocar o filme que você quiser no idioma que você quiser e você consegue assistir. E colocar uma legenda também, claro. E imagina, há um tempo atrás, seria muito difícil, há 15 anos atrás, 10 anos atrás, como eu falei para vocês, seria muito complicado. E foi aí então que isso me veio uma sacada muito legal na mente e eu voltei para casa com esse pensamento. Eu agradeci muito pela resposta, falei para ele que até sem querer ele conseguiu me ajudar. Cheguei em casa e comecei a estudar maneiras de utilizar a tecnologia para aprender a falar inglês. Eu comecei pelos filmes. Tentei estudar, não consegui estudar, mas mesmo assim eu não desisti. Eu entrei na internet, comecei a pesquisar, daí eu conheci as músicas e daí eu fui aprimorando um método o qual me possibilitou aprender a falar inglês. E hoje eu sou muito agradecido à tecnologia por isso, porque eu consegui aprender, eu aprendi a falar inglês. Tem gente que fala, nossa, eu aprendi a falar inglês sozinho. Bom, eu não falo que eu aprendi a falar inglês sozinho. Eu aprendi a falar inglês através da internet, através da tecnologia. Foi isso que fez com que eu aprendesse a falar inglês. E é isso que eu tenho certeza que vai te ajudar, se não ser a única fonte, vai ser uma das fontes que vai ajudar você a chegar no seu caminho de fluência e vai fazer com que você aprenda a falar inglês. E bom, terceiro passo é o momento que eu criei amor pelo inglês. Porque, bom, quando eu conheci outros métodos, quando eu vi que eu podia aprender inglês ouvindo músicas, ou então assistindo filmes, ou então assistindo séries, eu simplesmente me apaixonei pelo inglês. E foi amor à segunda vista, vamos dizer assim. A primeira vez não foi tão legal, porque era um método totalmente chato e confuso, eu não conseguia entender a gramática. E eu passei para outro método muito legal que estava me ajudando, de certa maneira eu estava me divertindo e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Consegui aprimorar esse método e hoje é esse método que eu uso para estar aí ajudando diversas pessoas a estar falando inglês pelo Brasil inteiro através das minhas aulas e dos meus treinamentos que eu faço aí através do website. Foi esse momento que eu criei amor pelo inglês, quando eu descobri esse novo método, essa nova maneira de estar estudando inglês, que seria utilizar a tecnologia para aprender inglês. Então eu vou passar para você informações nessa palestra que eu passo em alguns dos meus treinamentos e passo nas minhas aulas privadas. Então foca e preste atenção, que eu tenho certeza que você vai aprender a falar inglês e essas dicas elas vão ser muito úteis para você. E bom, eu entrei na Universidade de Letras porque eu simplesmente me apaixonei pelo inglês de fato. Entrei na Universidade de Letras meio que como uma forma de legalizar a minha profissão e estar ali com o meu curso superior, né? Até porque não é todo mundo que sabe lecionar inglês. Então, não é porque você sabe falar inglês que você sabe lecionar inglês, né? Por exemplo, você sabe falar português, mas talvez você não soubesse ensinar alguém a falar português. E a universidade vai me preparar ainda mais, vai me capacitar ainda mais para ser um professor muito melhor. E foi aí que eu entrei na universidade e decidi me tornar professor de inglês e abri o blog. Fiquei muito feliz e no blog também eu compartilho diversos conteúdos atuais, tá? Eu gosto de chamar de conteúdos atuais. Existem duas diferenças, conteúdos atuais e conteúdos tradicionais. Então no blog eu faço de tudo para colocar o melhor conteúdo atual para o pessoal estar se sentindo ajudado. E a educação, gente, tem que passar por um processo novo, tem que haver uma renovação, tá? E é justamente essa renovação que eu estou em busca e estou tentando colocar o melhor possível e atual para que o pessoal aprenda inglês e sem abdicar os livros, tá? Não é necessário abdicar os livros, mas apenas fazer com que o pessoal veja que existem outras maneiras de estar aprendendo inglês. E nessa palestra eu espero que você veja essa outra maneira e comece a utilizar a internet de maneira mais séria para que você consiga aprender inglês e, consequentemente, alcançar todos os seus objetivos, ok? E bom, gente, o que eu gostaria de falar para você, se você não sabe falar inglês ainda até hoje, tá? Eu gostaria de falar para você que a culpa não é sua, tá? A culpa definitivamente não é sua. O inglês, ele pode ser aprendido tanto por mim, tanto por você, ou por qualquer pessoa do mundo, tá? Não existe problema em ninguém aprender. Existe problema na maneira em que o inglês é estudado e no método que é utilizado para que você aprenda. Então, se você não conseguiu aprender inglês até hoje, com toda certeza, a culpa não é sua e a culpa deve ser do material que você utilizou, da maneira que você estudou e da forma que você estudou. Talvez você tenha estudado e feito tudo isso de maneira errada. Porque se você faz de maneira certa, eu sou uma pessoa normal, eu consegui aprender a falar inglês, se você é uma pessoa normal também você vai conseguir, tá ok? E bom, vamos começar agora, vamos entrar no nosso conteúdo e como aprender o inglês
para como aprender inglês através das novas tecnologias de uma forma rápida e divertida. Esse é o nosso tema. E, bom, eu quero questionar você aqui, qual foi a última vez que você encontrou pessoas conversando em inglês na rua, aqui no Brasil, tá? Qual que foi a última vez? Bom, a verdade é que o contato com o inglês aqui no Brasil ele é muito escasso, tá? E talvez você mora até em uma cidade turística, mas mesmo assim dá muito trabalho de você ver gringos conversando na rua e ver pessoas, ou então brasileiros mesmo conversando em inglês nas ruas. E bom, devido a isso, o maior problema do brasileiro hoje é ouvir e falar, tá? Com toda certeza você sabe escrever e ler muito mais do que ouvir e falar, certo? Isso é normal. Porque você geralmente se utiliza das redes sociais para estar falando aí com seus amigos em inglês, seus amigos brasileiros em inglês. Você geralmente está mais escrevendo e lendo tudo aquilo que seus amigos estão falando, né? É muito difícil você estar se comunicando, conversando em inglês, ou com seus amigos, ou então com algum gringo aí, que aqui no Brasil, de fato, esse contato da fala e da compreensão oral ele é muito escasso. E isso que prejudica a maioria dos brasileiros hoje. E bom, isso acontece porque a falta do contato com a conversação em inglês é uma triste realidade hoje. De fato, uma triste realidade. Ou melhor, era, tá? Era porque hoje eu vou apresentar para você uma solução para todos os seus problemas em relação ao inglês. Mas antes, deixa eu te apresentar uma amiga, tá? Vou apresentar para vocês uma amiga que sem ela nada disso teria acontecido e sem ela nada disso aconteceria. Nem essa aula que você está assistindo agora. Bom, esta amiga é a internet. Sim, esta amiga é a internet. Eu acho que você pensou que eu ia apresentar para você uma pessoa, né? Mas enfim, eu costumo falar que a internet foi e vem sendo uma das minhas melhores amigas. E se você deseja, se você souber usar a internet da melhor maneira, você vai aprender qualquer coisa com ela. Não só falar inglês, tá? Eu disse qualquer coisa, inclusive o inglês. E bom, é incrivelmente fácil aumentar o seu contato com o inglês quando você tem acesso à internet, tá? Bem diferente de 15 anos atrás, por exemplo, como eu já falei para você. Imagina a sua vida sem o YouTube, por exemplo. Eu sei que é difícil, tá? Realmente complicado. E bom, eu cheguei à conclusão que hoje, com a tecnologia que temos, não aprende inglês quem não quer, tá ok? Você pode aprender a falar inglês porque você tem internet. Então, yes, you can. Bom, por isso, eu decidi te ensinar a como usar a internet para você aprender inglês da melhor maneira. Eu vou apresentar para você 7, tá? Vou apresentar para você um top 7 aqui, com as 7 melhores ferramentas tecnológicas para que você aprenda a falar inglês de uma vez por todas. Tá ok? Vamos lá. Começando com o 7º lugar, eu quero apresentar para você blogs. Primeiro, eu sempre vou estar apresentando para você um canal de comunicação gringo e um canal de comunicação em português. Tá ok? Então tá, vamos começar primeiro pelos blogs. O primeiro blog que eu indico para você, para acessar e para você conseguir aprender a falar inglês é o Real Life Global. Eu disponibilizei um e-book para você. O e-book deve estar em algum lugar aqui dessa sala onde você estiver para você fazer o download e você baixar. Ou então deve ter algum link no comentário, você dá uma procurada. O e-book é totalmente gratuito e no e-book, o e-book vai ser um complemento desta palestra e no e-book eu vou estar disponibilizando para você todos esses links de maneira organizada e passo a passo. Tudo que você precisa fazer para estar aprendendo inglês da melhor maneira com todo o material que eu vou mostrar para você aqui agora. Então, o site gringo que eu indico para você é o Real Life Global. Eu vou estar disponibilizando o link para você. O blog brasileiro que eu indico para você, obviamente, é o Inglesar. E, na minha opinião, não é porque é o meu blog, mas na minha opinião, apesar de ser um blog que tem 4 meses, na verdade 5 meses, nós estamos entrando já no 6º mês, tá? E é um blog que já está chegando aí a praticamente 800 visitas diárias. Então, isso é um blog que apenas isso é um número que apenas canais grandes de comunicação, que já tem muito tempo no mercado, tem, tá? E para muitos pode ser muito, para muitos pode ser pouco, mas se está crescendo é porque tem qualidade, eu aconselho você a dar uma visitada lá.
E bom, em sétimo lugar estão os blogs, porque os blogs eles são uma ótima ferramenta para que você consiga aprender a falar inglês, porque ali ele vai estar passando para você todo o passo a passo, toda a dica, todo um tutorial e um treinamento que vai estar indicando para você quais que são os passos ali para que você está aprendendo inglês. Mas os blogs não são as melhores ferramentas que existem para que você aprenda a falar inglês, tá? Eles estão em sétimo lugar, ou seja, eles estão em último lugar na posição. Mas isso não quero falar que você vai deixar de acessar os blogs para aprender a falar inglês, não é isso que eu estou falando. Mas é necessário que você acrescente também as outras seis ferramentas que eu vou apresentar para você aqui, para que você consiga aprender a falar inglês de uma maneira mais efetiva, ok? Então tá, vamos para o sexto lugar da nossa lista e eu quero apresentar para vocês os YouTubers. E bom, professor de inglês que eu apresento para você é o Paulo, do English Winner. E este é o canal, tá? Na minha opinião, este é o melhor canal que existe hoje em língua portuguesa para que você consiga aprender a falar inglês. O Paulo simplesmente dá uma aula incrível, tá? Ele apresenta todas as expressões mais faladas, às vezes ele faz por tema. Por exemplo, como que você faz compras, como que você faz... Enfim, ele escolhe um tema e aborda de maneira... que ele vai lá explorando o inglês e vai deixando de fato tudo bem interessante. E bom, na minha opinião, devido a isso, ele simplesmente apresenta o melhor canal hoje que existe em língua portuguesa para você que deseja aprender a falar inglês. Tá ok? E bom, o canal gringo que eu indico para você, de youtuber, é da Rooney. E Rooney, simplesmente ela é fantástica, as aulas dela também são bem divertidas, tá? Ela aborda a gramática, por exemplo. Já o Paulo não aborda tanto a gramática, ele aborda mais conversação. Já a Rooney, ela aborda a gramática, ela aborda também outras coisas, como por exemplo, ela dá dicas aqui, primeiro vídeo aqui que está na frente aqui, tem 2 milhões de visualizações para você ter uma ideia, ou seja, é um canal que está sendo muito visitado. E é muito divertido assistir as aulas dela, tá? Do English Fit. E eu aconselho você a dar uma olhada lá. E repetindo mais uma vez, o link desses 2 canais do YouTube vai estar no e-book, que é o complemento desta aula. Então, se você deseja o link desses canais aqui, você vai lá no e-book e você baixa ele, que lá vai ter todos os links, tá ok? Bom, quinto lugar estão os apps. E bom, aqui você acha que eu vou estar falando com você sobre Duolingo, sobre o Busuu ou sobre o Babel, por exemplo, certo? Mas errado, tá? Infelizmente, na minha opinião, esses 3 aplicativos ou qualquer outro aplicativo que envolva a língua inglesa, eles não são efetivos, porque você está perdendo muito tempo e você não está tendo o retorno necessário de maneira proporcional. Ou seja, se você termina o Duolingo depois de 3 meses, você deveria estar se comunicando muito bem, quando na verdade não é assim que funciona. E se você está assistindo essa aula hoje, essa palestra hoje, você terminou o Duolingo, você não consegue se comunicar tão bem, você vai entender o que eu estou falando. E o que acontece? Depois de 3 meses de estudo da língua inglesa, através de outros métodos, através de outras maneiras, como a conversação, por exemplo, você poderia ter se desenvolvido muito mais do que se você estiver utilizando esses 3 aplicativos. E bom, na minha opinião, eles são perda de tempo. E quais que são os melhores aplicativos para você aprender inglês? Na minha opinião, talvez você vai estranhar, tá? Eu vou explicar a você o porquê que esses são os melhores aplicativos para aprender inglês, mas tá lá, vamos lá. O primeiro aplicativo é o Facebook. E talvez você ache estranho, mas não. O Facebook é um dos melhores aplicativos que tem para que você consiga aprender a falar inglês. E bom, por quê? Eu vou explicar agora. No Facebook você pode conhecer diversas pessoas de diversos países, você pode fazer parte de grupos de diversas pessoas, onde estão ali em busca do melhor objetivo junto com você. Então se você começa a utilizar o Facebook para aprender inglês, começa a participar dos grupos, começa a interagir com pessoas que estão querendo aprender inglês com você, quando você começa a conhecer pessoas de outro país, adiciona essa pessoa no Facebook, você fica mantendo uma conversação com ela, de maneira que você está ali conversando de fato, não apenas digitando, está conversando. Você de fato vai conseguir se conectar muito mais facilmente através do Facebook com essas pessoas para que você consiga aprender o inglês. Tá? Sem dúvidas, a melhor maneira de você aprender a falar inglês é você falando inglês, é você lendo, é você tá tendo contato com a língua de fato. Então, obviamente, quando você começar a ter os seus primeiros contatos, você vai sentir uma certa dificuldade, mas é super normal, tá? Até porque
é uma coisa nova, mas ao passar do tempo, quando você for melhorando aos poucos, você vai utilizando algumas ferramentas extras para estar aprimorando as suas habilidades, por exemplo, os seriados, os filmes, que hoje eu vou falar com você agora, mas quando você vai colocando tudo isso em prática por meio da conversação, tudo vai fazer muito mais efeito, tudo vai ter muito mais rendimento, o seu estudo vai valer muito mais a pena quando você começa a colocar isso em prática. E o Facebook, sem dúvidas, é um dos melhores canais para que você esteja fazendo fazendo isso, conhecendo pessoas de outros estados, de outras cidades, e você vai de outros países, na verdade, também, né? E você vai estar ali, treinando o seu inglês com eles, levando em consideração também que hoje nós podemos fazer a ligação daqui para a China, em questão de segundos, apenas através de Facebook, ou seja, não tem desculpa hoje você não estar conversando com estrangeiros e você não estar colocando aí o seu inglês em prática, tá ok? Segundo aplicativo é o WhatsApp. E o WhatsApp, na minha opinião, é o melhor aplicativo que existe para você aprender a falar inglês, tá? E para você aprimorar seus skills, suas habilidades no inglês. Na minha opinião, na verdade, os dois andam juntos, né? Você acaba adicionando as pessoas que você conhece, os gringos, né? Você acaba adicionando nos dois. Mas na minha opinião, o WhatsApp ele é bem mais fácil porque as pessoas estão cada vez mais acessando. Eu já conheci gringos aí que tinham o WhatsApp, mas não tinham o Facebook, por exemplo. E o que eu aconselho para você é estar utilizando esses dois aplicativos com outra visão, tá? Com a visão de uma pessoa que deseja aprender a falar inglês e não apenas com a visão normal de estar se comunicando com outras pessoas, o que é muito legal, tá utilizando para se comunicar com outras pessoas. Mas se você deseja aprender inglês, comece a utilizar com intenções de aprender inglês. E claro, com esses dois aplicativos você não vai aprender o inglês, você vai apenas estar treinando, você vai apenas estar colocando em prática o inglês que você já sabe. E você vai estar aprimorando o inglês, consequentemente você vai estar aprimorando o inglês a partir do momento que você conversa. Porém, existem outras ferramentas muito mais efetivas que o Duolingo, por exemplo, que você pode estar aí aprendendo a falar inglês muito mais rápido. E são essas ferramentas que estão aqui nos próximos lugares e que eu vou estar passando para você, tá ok? Então vamos agora para o quarto lugar, e o quarto lugar são as músicas. Isso mesmo, as músicas estão em quarto lugar, e eu vou dar uma abordagem geral aqui de como que você pode estudar o inglês com as músicas. O que eu gostaria de falar para você é que eu tenho no inglesar.com.br um desafio que eu desenvolvi, que é o desafio dos 7 dias com a música, onde você vai estar ali estudando passo a passo para treinar todas as suas habilidades. Tem o dia 1, tem o dia 2, tem o dia 3, tem o dia 4, tem o dia 5, o dia 6 e o dia 7, e cada dia vai ter ali o que você tem que fazer para que você esteja melhorando alguma habilidade no inglês específica para aquele dia. Então são atividades simples que você pode estar pegando uma música do seu gosto e você pode estar seguindo esse passo a passo para que você consiga aprender aí o inglês, tá ok? Agora, existe alguma coisa que eu gostaria de falar com você, que é o seguinte: a música, ela é uma ferramenta super efetiva para que você aprenda a falar inglês e construa vocabulário. Porém, existe um problema aí, tá? As músicas, elas não são tão efetivas quanto muitas pessoas pensam. As músicas, para quem está iniciando, é simplesmente fantástico, tá? As pessoas vão aprender muito com as músicas. Eu mesmo, a grande parte do inglês que eu tenho, eu devo aos Beatles, eu devo a Guns N' Roses, eu devo a Arctic Monkeys. Eu não sei se você conhece todas essas bandas, mas enfim, essas músicas, elas construíram muito no meu inglês, tá? Eu ouvia muito eles e isso foi expandindo muito meu vocabulário. Eu não sei se você conhece alguém que aprendeu a falar inglês apenas através das músicas, mas eu mesmo conheço também muitas pessoas que às vezes nem sabem que sabem falar inglês. E quando eu questiono elas como que elas aprenderam, elas falaram que aprenderam apenas através das músicas. Porém, um pequeno problema é que as músicas, elas não são tão efetivas para o listening. As pessoas não conversam cantando, tá? As pessoas, elas conversam da mesma maneira que eu estou falando com você, elas conversam falando. Então é necessário que para você treine o seu listening, você não treine através das músicas. Tá? Você pode até treinar logo no início, não tem nenhum problema. Mas depois de um tempo, você tiver já um certo vocabulário, se você já tiver uma certa comunicação no inglês, você já estiver ali sabendo se virar no inglês, né? Como
entre aspas, aí sim você vai se utilizando de outros materiais que vão estar ali aprimorando o seu listening, tá ok? Agora isso não significa, gente, que, por exemplo, você vai ficar com o listening zero, não é isso. As músicas elas vão dar uma aprimorada no seu listening sim, assim como vai dar aprimorada no seu vocabulário, vai dar aqueles seus primeiros passos. Mas aí você vai ter que estar aprofundando o seu conhecimento e vai ter que estar aprimorando esse conhecimento prévio que você já adquiriu com as músicas, utilizando outros materiais, tá? Outras ferramentas de estudo que só a tecnologia pode disponibilizar para você. E bom, as músicas elas fazem parte da tecnologia, tá? Das ferramentas tecnológicas, tá? Não por elas serem recentes, mas por elas poderem estar conosco sempre. Hoje você pode adicionar aí, sei lá, 1000 músicas no seu celular. A qualquer momento que você quiser, você pode estar ouvindo as músicas que você deseja. Então, sobre essa tecnologia, é indispensável não colocasse aqui as músicas, por exemplo, que você pode estar utilizando. Uma tecnologia para estar colocando músicas que já existem durante muito tempo aí, ou então músicas de anos atrás, para que você consiga aprimorar o seu inglês aonde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, apenas através de um celular. Então, existe uma aspas aqui, que você não pode utilizar alguns tipos de música. E são esses tipos de música que eu vou estar apresentando para você. E, bom, de acordo com os estudos que eu fiz, umas pesquisas e uns testes que eu realizei, músicas que apresentam algumas características que eu vou passar para você agora, elas não surtem efeito para você que deseja aprender a falar inglês. E as músicas são. Eu coloquei o nome Evite para que você evite esses tipos de música, tá? Primeiro, evite músicas rápidas, tá ok? As músicas rápidas, elas não vão fazer que você aprenda inglês e você apenas vai ficar meio perdido. Se você deseja estudar inglês através de músicas, prefira músicas que sejam mais lentas, músicas mais simples de ouvir e que você vai estar ali melhorando e aprimorando seu inglês. Se você quiser apenas se divertir e passar o seu tempo, aí você coloca as músicas rápidas, porque para aprender inglês as músicas rápidas não servem, tá ok? Segundo, que você tem que evitar são as músicas que contêm muita gíria. Geralmente as gírias elas são muito legal você conhecer, tá? As gírias são legais que você conheça, inclusive você deve aprender as gírias, mas logo no início, e as músicas são indicadas para pessoas que estão iniciando no inglês, as gírias podem ser um grande problema porque você não vai estar conhecendo de fato o inglês, você vai estar conhecendo gírias. E às vezes existem algumas gírias bem específicas do lugar de onde a música foi produzida, às vezes por pessoas que estão se comunicando entre os grupos que elas pertencem. E essas gírias, no caso, elas nunca irão vir à tona no inglês real falado em qualquer outro lugar. Então, músicas que apresentam muita gíria, existe uma grande possibilidade aí, existe uma grande chance dessas músicas conterem gírias exclusivas entre aqueles grupos que se comunicam entre si pelas pessoas que fizeram as músicas. Então, é necessário que você escolha músicas mais comportadas para que você aprenda a falar inglês. Repetindo, se você deseja apenas se divertir, pode ouvir todo tipo de música, não tem nenhum problema. Tá ok? A terceira regrinha aqui que eu queria passar para você de música que você tem que evitar são músicas que apresentam instrumentos muito altos. Por quê? Porque você não vai ouvir o cantor cantando e, consequentemente, você não vai ouvir o inglês, então não vai servir, tá? Mas, como eu falei, se você deseja se divertir, pode utilizar essas músicas com instrumentos altos, tá ok? Não tem nenhum problema. Mas para aprender inglês, não. A quarta dica, músicas que você não gosta, tá? Não faz sentido você colocar uma música para aprender inglês se você não gosta. Então, não vai servir, porque cada momento que você vai estar ouvindo aquilo ali vai ser uma tortura. Então, é necessário que você goste das músicas que você está estudando em inglês para que flua mais naturalmente, que você, por si só, crie o hábito de estar ouvindo essas músicas, pelo fato de você sentir prazer ao ouvir essas músicas. E, consequentemente, você vai estar buscando ali a tradução da música, você está aprendendo vocabulário e, às vezes, você não vai estar nem percebendo que isso vai estar acontecendo. E isso vai ser incrivelmente enriquecedor para você que deseja aprender a falar inglês. E a última aqui é músicas que apresentam sotaques fortes, tá? O sotaque ele pode interferir um pouco no momento que você está aprendendo a falar inglês, porque existem algumas pessoas que mudam muito na pronúncia, tá? Algumas palavras, e isso pode ser um problema para você que está começando inglês, e isso pode confundir um pouco a sua mente em relação a isso. Então, prefira músicas americanas ou então músicas inglesas que apresentam aquele sotaque mais comum que nós conhecemos. Mas
Se você deseja apenas se divertir, aí você pode escutar todo tipo de música que você quiser e todo sotaque que você quiser, não tem problema. Mas para estudar, obedece essas regrinhas aí, que você com certeza vai ter um rendimento muito melhor nos seus estudos através das músicas. E, bom, no e-book, mais uma vez eu estou falando para você, se você quiser baixar, lá vai ter um link de um artigo que eu escrevi, onde você vai conhecer um desafio dos 7 dias e você vai estar ali podendo estudar inglês através de uma música da melhor maneira possível durante uma semana ou então durante o tempo que você achar necessário fazer esse estudo. Tá ok? Vamos agora para a nossa terceira ferramenta, e a nossa terceira ferramenta ganhou aqui a medalha de bronze, tá ok? E a nossa terceira ferramenta, sem dúvidas, é incrível aprender inglês dessa maneira. Eu quero apresentar para você os textos com áudios em inglês. E, gente, é muito efetivo você estudar, tá? Ele tá esse material tá um passo à frente das músicas, tá? Você vai aprender muito mais com os textos e áudios em inglês. E eu quero apresentar para você um website muito legal, que é esse que você está vendo aí na sua tela. E esse website você consegue encontrar mais de 7.000 e-books e audiobooks para você estar fazendo download e estar assistindo, tá? Ouvindo, na verdade. Para você estar lendo, você vai baixar o texto e você vai baixar também o áudio. E você vai estar lendo e você vai estar acompanhando o áudio, ou seja, você vai treinar o seu listening enquanto você vai estar treinando o seu reading. Ou seja, essa terceira ferramenta é simplesmente fantástica, que é os textos com áudio em inglês. E bom, mais uma vez que eu quero falar para você é que se você deseja, o link desse site vai estar lá no e-book, o link desse website que eu vou estar passando para você. E, gente, é simplesmente incrível, tá? Eu aconselho muito que as pessoas estudem, não só pelas músicas, mas também pelos textos em inglês, se elas já estiverem um passo a mais, tá? Aí já se você já saiu do básico, aí você vai para os textos em inglês, que você vai aprimorar muito mais seu inglês, sem falar que você vai estar ouvindo inglês falado. O narrador vai estar lendo a história, então vai ser um inglês falado, não vai ser um inglês cantado, consequentemente você vai estar aprimorando o seu listening da melhor maneira possível, porque você vai estar estudando através de um áudio que está sendo falado e não cantado, entendeu? Mas existe um probleminha, tá? Existe um problema, porque os textos, apesar de ser muito efetivo para o listening, não é tão efetivo quanto você pensa. Por quê? Porque os textos vai estar apresentando ali a voz apenas de um narrador, que vai estar narrando através da entonação própria dele, através do tom de voz próprio dele e através do sotaque próprio dele. Ou seja, você vai aprender o inglês vindo apenas de uma pessoa. Então, quando você ouvir outras pessoas falando inglês com uma voz mais grossa, uma voz mais fina, um sotaque diferente, você vai sentir muita dificuldade de entender o que aquela outra pessoa está falando. E é por isso que os textos em inglês com áudio em inglês estão em terceiro lugar. Nunca escolha só os textos para aprender a falar inglês, tá? Não é uma boa ferramenta para você ficar exclusivamente com ela durante do básico até infinito, por exemplo. Mas até você conseguir aí se comunicar bem, por exemplo. Mas de fato é uma ferramenta muito boa que você pode utilizar para aprimorar os seus skills in English, as suas habilidades no inglês. Mas não recebe a medalha de ouro e não recebe o nosso troféu de ouro, tá ok? No segundo lugar agora, vamos falar sobre... tem uns extras aqui que eu adicionei, tá? Eu até esqueci. E bom, é necessário que quando você quando você escolher os textos lá para você ouvir, você ouça o áudio e você siga essas regrinhas que eu vou passar para você aqui abaixo, tá? Não ouve todo o e-book lá e todo o audiobook que você baixar. Só ouve para estudar se você seguir esses padrões aqui que eu vou estar passando para você, tá? Primeira coisa, só se for um nativo que esteja lendo o livro. Porque como são 7.000 livros, você vai encontrar pessoas que são franceses, que vai estar lendo em inglês, mas vai ter aquele sotaque forte francês. Então, assim, eu aconselho que você ouça apenas livros que são lidos por pessoas nativas da língua inglesa. Outra regrinha, tá? É que não escolhe aqueles narradores que narram de maneira chata. Por exemplo, narradores que
que não colocam emoção na leitura que eles estão fazendo. Procura sempre os narradores que leem da melhor maneira e que colocam emoção naquilo, para a história ficar muito mais divertida para você ir compreendendo e se divertindo com aquilo que você está ouvindo. Tá ok? Segundo passo é que eu indico a você para começar nos livros com os livros infantis, porque eles vão fazer com que você vá passo a passo ali, aumentando seu vocabulário e precisando cada vez mais de ferramentas ali de tradução, tá? Outra coisa, como eu falei de tradução aqui, o que eu quero falar para você é que você nunca, em momento algum, se utilize do Google Tradutor para traduzir palavras que você não sabe, tá? O que eu fiz foi um erro enorme, então você também não cometa esse erro. E eu vou falar mais pra frente sobre isso. Mas antes, vamos para o nosso segundo passo e que recebeu a nossa medalha aqui de prata, tá ok? E eu quero falar com você sobre os filmes e as séries em inglês. E simplesmente, na minha opinião, barra os textos em inglês e barra as músicas em inglês, tá? E simplesmente as séries e os filmes são outro nível, tá? É necessário que você tenha passado pelas músicas, é necessário que você tenha passado pelos textos, e aí sim você vai conseguir estudar e obter um bom resultado através das séries e dos filmes. E bom, as séries e os filmes, assim como as músicas, assim como os textos, não são assim lá tecnologias, né? Nós temos séries, filmes e textos e músicas de centenas e dezenas de milhares de anos atrás, não sei lá, talvez eu esteja um pouco exagerando aqui, mas de muito tempo nós temos esse conteúdo, esse contato com esse material, mas nós não temos tanta facilidade para encontrar quanto nós temos hoje devido à tecnologia. E é por isso que eu estou falando com você sobre, por exemplo, quando que você iria encontrar um website onde você poderia baixar aí, entre os e-books que existem, né, entre 7.000 e-books que existem, você poderia baixar de graça o texto e o áudio, né? Então, acredito que poucos anos atrás, uns 10 anos atrás, isso não seria possível. Então, por isso que eu também reforço aqui a utilização da tecnologia para estar encontrando esses materiais. E bom, as séries e os filmes entram nesse mesmo caso, e é simplesmente incrível você estudar através desse material, porque aí sim você vai dar um upgrade enorme no seu inglês e você vai estar conhecendo e vai estar tendo contato com o inglês real. Porque vai ser um inglês de conversação, tá? Então as pessoas vão estar conversando. Então vai ter uma mulher conversando com uma voz mais fina, uma voz mais aguda. Vai ter um homem conversando com uma voz mais grossa. E ali no meio do filme vai chegar um chinês falando com sotaque chinês. E vai chegar aquele pessoal do gueto falando com aquelas gírias do gueto. E aí você vai estar se familiarizando com todo tipo de inglês. E você vai estar aprimorando ali os seus skills para todo aquele tipo de inglês, toda aquela diversidade de inglês que está rolando ali, tá? Que apesar de ser todos falando apenas uma língua, cada um vai estar utilizando a sua característica principal e para ali para estar colocando o inglês para fora e estar utilizando como comunicação. E quando você se deparar com todas essas pessoas falando inglês, com todos esses sotaques diferentes falando inglês, você simplesmente vai dar um pulo enorme no seu inglês, tá? Vai dar um salto enorme, porque ali você vai estar aprimorando o seu inglês para diversos tipos de mundos. Então não importa, depois que você estudar os filmes e as séries da melhor maneira, tá? Não importa qual inglês você ouvir, tá? Você vai entender. Porque você vai estar tão acostumado a ouvir o inglês de diversas pessoas diferentes que você vai estar ouvindo e entendendo e compreendendo o inglês de todo mundo que estiver falando para você, seja no YouTube, seja em uma propaganda, seja um filme, seja uma série, você vai estar assistindo sem nenhum problema e você vai estar compreendendo todo o inglês falado e todo o inglês que está sendo usado como comunicação, tá ok? E bom, eu sempre digo que você no início utilize as séries e os filmes com legenda em inglês e com um áudio em inglês, porque é isso que vai fazer com que você aprenda inglês. E para isso você vai precisar de alguns programas para você baixar. No e-book eu vou deixar para você os links para você baixar esse programa e vou deixar um breve tutorial de como que você pode baixar esses programas e como que você pode estar baixando as séries e os filmes para que você venha a assistir com áudio em inglês e legendas em inglês e venha aí aprimorar o seu inglês de maneira bem mais divertida do que se você fosse estudar através de um livro, por exemplo. Um livro de gramática, né, para ser mais preciso. E bom, você vai precisar do programinha, o Torrent, que é
este circulinho verde que você está vendo aí, com esse sinal, né? Eu não sei que letra é essa, é da área da matemática, né? Bom, minha área é mais humanas. E você vai também precisar deste outro programinha que está um player azul, que é o BS Player. E esse programinha aí que vai ser responsável por estar encontrando a legenda do filme que você desejar, tá? No e-book vai estar passo a passo, bem direitinho do que você fazer e como você pode baixar esses dois materiais para que você consiga adicionar uma legenda em inglês aí aos seus filmes e às suas séries, tá ok? E bom, aonde que você vai baixar esses filmes? Você vai baixar nesse site, que é o Kickass. .to, eu acho. Não sei se mudou o domínio, tá? Mas esse domínio também eu vou deixar atualizado no e-book. Você pode entrar nesse site, ou então no torrent mesmo, então no The Pirate Bay. Eu vou estar colocando todos os links necessários para que você consiga baixar seus filmes. Vou estar colocando no link, os links no e-book que você vai baixar, tá aí que eu estou disponibilizando para você gratuitamente aqui como complemento dessa aula. Uma coisa muito importante que eu queria falar para você é que é necessário que você baixe mesmo o filme se você deseja estudar, tá? Então, mesmo se você tem uma internet fraquinha aí, não tão rápida, coloca para baixar, deixa algumas horas baixando aí, sei lá, coloca à noite, deixa à noite o seu computador ligado. Quando for de manhã, o seu filme vai estar baixado lá e você vai poder assistir com a legenda em inglês. Você vai estar dividindo o filme por partes aí, vai estar assistindo ele, vai estar melhorando o seu inglês aí ao longo de uma semana, onde você vai poder fazer o download de outro filme. Então não vai ficar uma coisa tão pesada, tá? Se você deseja aprender inglês, eu aconselho que você baixe. Por quê? Porque você vai poder pausar o filme, voltar no momento que você quiser. Você vai poder adiantar para a parte que você quer, para as partes que mais interessam a você e tal. E algo que, se você for assistir online, você vai poder fazer também, mas talvez não seja com tanta facilidade assim. Você está movimentando lá aquele player online que você deseja assistir, né? Então é necessário que você baixe de fato para que você aprenda a falar inglês. E bom, existem algumas regrinhas que você precisa seguir para que você aprenda inglês através das séries e dos filmes da melhor maneira. Primeira regrinha: é necessário que você já tenha assistido em inglês, é necessário que você já tenha assistido em português a série ou o filme que você se predispôs a estudar, tá? Então, se você não assistiu em português ainda, assiste em português, ou então com a legenda em português e com áudio em inglês, não importa, tá? Você não vai aprender inglês se você assistir com legenda em português, com áudio em inglês, porque você vai focar na legenda e o áudio não vai estar ali servindo praticamente para nada, porque todo o seu foco vai ser na legenda do português. O importante é você compreender o filme ou a série. O importante é você entender o que é aquele episódio, o que é aquele filme está querendo passar. Qual que é a mensagem, qual é o início, qual que é o meio, qual que é o fim. E quando você entende isso, aí sim você pode colocar em inglês e, é claro, nas primeiras vezes, né, se você já tem um inglês melhor, você pode estar se aventurando aí por filmes e séries que você nunca assistiu, tá? Mas se for, por exemplo, o inglês que você está começando, tá? É necessário que você já tenha assistido em português algumas vezes e que você já compreenda o que está se passando naquela história, qual que é o nome dos personagens, qual que é o enredo principal daquela história, tá? E aí você vai conseguir, de fato, aprender a falar inglês muito mais rápido se você já tiver assistido, e quando colocar em inglês você vai estar assistindo, vai estar compreendendo tudo que está acontecendo ali naquela série ou naquele filme, pelo fato de você já ter conhecido e de você já ter assistido em português. Segundo, é que você opte por filmes motivacionais ou infantis para você que está iniciando, tá? Por exemplo, um filme que eu indico para as pessoas que querem aprender inglês é o Frozen, porque é um filme que apresenta um vocabulário não tão extenso, não tão complexo, e você pode aprender muito com o filme. Sem dúvida, se você assistir o filme da Frozen, você vai aprender muito inglês, tá? E eu aconselho até para você que está no nível básico mesmo, porque o vocabulário é tão simples que você vai aprender. Então, se você coloca ele em inglês, com a legenda em inglês, e assiste, 3, 4 vezes o filme, sempre que você tiver um tempinho, você está assistindo ele, tá? Vai ser muito legal, porque você vai conseguir aprimorar o seu inglês muito. E bom, os filmes motivacionais, que já tem um teor mais adulto, eu indico para você que está no nível aí quase avançado, tá? No intermediário aí, passando para avançado, você coloca os filmes motivacionais, porque eles vão ajudar mais um pouco do que os infantis. Eles vão apresentar um vocabulário bem mais variado e bem mais diversificado, mas eles são melhor porque o vocabulário, eles são melhores para que você aprenda inglês, porque o vocabulário, apesar de ser mais um pouco diversificado, é um vocabulário mais simples do que os filmes de ação, por exemplo, do que os filmes de
humor, por exemplo, que vai ter lá aquelas piadinhas mais americanas, mais culturais, né? E os filmes de ação, por exemplo, às vezes tem muitas pessoas falando junto, às vezes tem barulhos externos de explosão, às vezes tem tiro, às vezes tem barulho de carro batendo um com o outro, e esses barulhos externos vai estar ali se mesclando com as vozes em inglês, o que consequentemente vai ser um problema para que você esteja compreendendo e melhorando o seu listening, se você não vai estar ouvindo o inglês ali da melhor maneira, porque ele vai estar sofrendo aí esses barulhos e ruídos, tá? Talvez você pense que não, porque talvez você esteja acostumado a assistir filmes dublados, e geralmente quando passam a dublagem por cima, esses ruídos não atrapalham tanto as pessoas que estão falando, mas quando se trata do áudio original, muda um pouco, porque de fato esses ruídos estão acontecendo enquanto o ator está falando ali naquele momento. Então, talvez ali possa acontecer alguns conflitos que apenas uma pessoa que já conhece inglês muito consegue entender o que é que está sendo falado naquele momento, tá? E bom, outra regrinha é que é necessário que você assista o filme por partes, tá? Divide o filme por partes, coloca umas 3 partes ou 4, até mesmo 5 partes aí, divide. Se o filme tem 1 hora, por exemplo, divide ele aí em algumas partes de 20 minutos, tá? Onde você vai poder estar assistindo ele em curtos períodos de tempo, que você esteja livre ou não, e você vai estar aprendendo, tá? Isso serve para as pessoas que não têm tanto tempo assim disponível por dia para estar aprendendo inglês, por exemplo. Então, essas partezinhas aí divididas vai proporcionar que você aprenda inglês, assista um pedacinho, tá? De algum filme, alguma série que você gosta, você vai estar se divertindo e você vai estar se desestressando em algum momento livre, e você vai estar também, consequentemente, aprendendo inglês. Isso não vai afetar muito no seu dia a dia e você vai ter resultados incríveis se você torna isso um hábito. Por exemplo, se você começa a assistir 20 minutos de um filme, de uma série que seja por dia, com áudio em inglês e com legendas em inglês, no final de um mês, por exemplo, o seu inglês vai ter melhorado de uma maneira absurda. E, bom, não quero falar nem no final de 6 meses, né? Você já vai estar aí se comunicando e falando tudo que você quiser e tudo que você desejar. E sem falar que você também vai estar compreendendo, né? Porque você vai ter tido contato durante esses 6 meses com o inglês, que realmente importa para que você melhore a sua compreensão oral e o seu listening, tá ok? E de fato, os filmes e as séries são os melhores materiais e ferramentas que você pode fazer isso. Melhor que os textos com áudio em inglês e melhor que as músicas em inglês. Outro alerta que eu queria fazer para você, que eu já fiz, é o áudio e legenda em inglês. Então é necessário que você adicione o áudio e uma legenda em inglês, né? Eu já falei para vocês aqui. E vamos aqui para o próximo. Outra coisa, sobre isso que eu queria falar para você, tá? Se você deseja traduzir as palavras que você não sabe, por exemplo, você sabe alguma expressão que foi dita no filme, você quer saber o que é que significa em português, tá ok? A primeira coisa que eu gostaria de falar para você: nunca use o Translator, nunca use o Google Tradutor para você traduzir aquelas expressões, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. E você vai aprender apenas a tradução da palavra, mas você não vai entender o contexto, a contextualização da palavra. Então, criar esse vício de estar traduzindo palavras não funciona, tá ok? Então é necessário que primeiro você tente compreender a expressão através do contexto em que ela está. Tá? Não recorre logo para o Google Tradutor. Primeiro, trabalhe um pouco a mente. Tá? Volta àquela cena que você não entendeu. Tenta entender pelo contexto, pelas expressões das pessoas que estão falando. E bom, se você não conseguiu entender, você vai abrir o Google Images, o Google Imagens, e você vai lá e coloca no Google Imagens e dá uma olhada na palavra que você quer, você coloca lá a imagem. Se mesmo assim você não conseguiu encontrar, se você não achou tão legal a tradução, a maneira que você queria saber, tá? Você pega e olha a definição da palavra, e não você abre um dicionário de inglês online. E não um dicionário que passa de inglês para português, mas um dicionário tipo o dicionário de português, onde tem a definição da palavra. E você olha e lê a definição. Aí sim, se você não entendeu a definição, você pode traduzir a definição da palavra, mas não a palavra. Porque geralmente na definição vai ter falando os contextos, onde a palavra é utilizada ou não. E aí você vai aprender sobre a palavra, e não apenas a tradução da palavra, tá? É necessário entender que o português e o inglês são 2 idiomas diferentes. Então, palavras que são utilizadas para
o inglês em algum sentido, no português é utilizada a mesma palavra para outro sentido e em outro tipo de contexto, pois são dois idiomas diferentes, como eu já falei para você. E bom, por que utilizar o Google Imagens? Geralmente nosso cérebro ele capta mais e ele memoriza mais imagens do que textos. Então quando você coloca Google Imagens e você coloca, por exemplo, o que é uma bike, tá? O que é uma bike? Você coloca bike no Google Imagens e você vê a foto de uma bicicleta. Então, isso é cientificamente provado, tá? Que as imagens elas permanecem mais tempo na sua mente do que, por exemplo, se você vê um texto. Então, se você for traduzir apenas a palavra bike no Google Tradutor, você vai ler que é bicicleta e você, acredita ou não, tá? Você tem mais chances de esquecer apenas a palavra do que se você olhar a imagem, tá? E bom, outra coisa que eu queria falar para você, e outra regrinha, tá, é que você precisa criar esse hábito. Você precisa criar um hábito onde o inglês vai estar... você vai estar sendo contatado, vamos dizer assim, pelo inglês de maneira diária. Então, seja através das músicas, seja através dos textos, seja através dos filmes e das séries, ou então através do primeiro lugar, tá? Que é a ferramenta que eu vou apresentar para você, que é ganha a nossa competição aqui, o nosso troféu de ouro, tá? Mas de alguma dessa forma, ou então das 3 formas, das 4 formas, das 7 formas que eu apresentei para você aqui, é necessário que você utilize todas elas juntas, foque em algumas que você desejar, mas utilize todas elas juntas para crescer no seu inglês de maneira diária, tá? Nunca passa sequer um dia sem ter contato com o inglês, porque é esse pouco de contato que vai fazer, esse pouco de contato diário, tá? Que vai fazer com que você no final de um ano, no final de 6 meses, de 7, 8 meses, tenha um resultado absurdo no inglês. E justamente sobre isso que eu gostaria de falar para você, também eu queria abrir um parêntese aqui, na nossa palestra, é que é o seguinte, as pessoas estão muito acostumadas com velocidade na internet, tá? E isso talvez seja um problema, porque hoje você pesquisa no Google e as coisas aparecem muito mais rápidas. Se você perceber, tem até um contador de quantos milésimos de segundos o Google fez aquela pesquisa. E isso vai fazendo com que a gente esteja acostumado sempre com rapidez. Então talvez vocês estejam pensando aí que aprender a falar inglês é algo que é rápido, quando na verdade, gente, pode ser rápido se você utilizar essas ferramentas que eu estou falando para você. Mas ainda sendo rápido, ainda vai demorar um pouco, tá? Vai demorar menos do que se você fosse aprender sem utilizar essas ferramentas, tá? Mas com certeza vai levar um pouco de tempo. Então é necessário um amadurecimento da mente, que isso deve ser um hábito construído em você, que você tenha contato diário com o inglês. E não apenas estudar inglês como se fosse... Se você deseja aprender inglês realmente, tá? Eu estou falando isso para as pessoas que realmente desejam aprender a falar inglês. Esse hábito ele tem que ser construído de maneira diária, de maneira que cresça em você pouco a pouco, e vai chegar um momento que você vai conseguir obter resultados incríveis no seu inglês, tá? Eu acredito fielmente que se você fizer isso da maneira que eu estou falando, todos os dias, dentro de 6 meses você vai estar se comunicando muito bem no inglês. Dentro de 6 meses eu estou colocando no máximo. É claro que eu estou colocando uma média, tá? Vai ter pessoas que vai ter desenvolvido muito bem já nos 3, nos 4 primeiros meses. Vai ter pessoas que vai demorar um pouco mais, 8, 9 meses. Mas se você colocar isso em prática, as chances são que você vai demorar bem menos para aprender o inglês se você não colocasse, por exemplo. Então, e mais uma vez eu estou falando, tá? Embora 6 meses pareça um pouco demorado para você, se a gente levar em consideração que a maioria dessas escolas de línguas aí apresentam um cronograma de estudo que leva 5, 6 anos de estudo, eu acredito que 6 meses é um atalho muito grande, tá? Então coloca todas essas dicas que você está colocando aqui em prática e vamos continuar aqui com a nossa palestra. E, bom, evite, tá? Evite filmes de ação, já falei pra você o porquê, porque às vezes aparece muito barulho externo. Evite filmes de comédia, porque tem um humor, às vezes, que é bem cultural e... Bom, você sabe, você já fez muitas piadas e existe, por exemplo, piadas que nós fazemos aqui com portugueses ou piadas que nós fazemos com loiras. Talvez se algum americano assistir um filme brasileiro e escutar essas piadas, eles não compreendam o que está sendo falado naquele momento. Então, filmes de humor é para você que já tem um certo conhecimento da cultura inglesa, você já conhece, e da americana também, tá? Você já conhece um pouco mais à frente do que apenas o idioma. Aí você pode assistir os filmes de humor, porque você vai estar compreendendo ali tudo que está sendo falado, e todas aquelas palavras até que fugirem um pouco do contexto, ou então até que foram criadas
para que aquela piada tenha sentido, você vai estar conseguindo compreender. Então já é um passo a mais, tá? A outra coisa, séries complexas, tá? Existem algumas séries que falam muito sobre ciência, muito sobre as pessoas mortas, aquele CSI, e apresentam um vocabulário todo complexo de médico legista, que o organismo saiu as peles, que tem a pele e saiu os nervos para fora e sei lá. E essa morte aconteceu através de um tiro que pegou na escápula e não sei o que. E essas coisas talvez sejam uma linguagem muito complexa para você que está iniciando. Então é necessário que você pegue séries simples, mais simples, que contem uma história bacana, que existe uma diversidade, mas não uma complexidade, tá? É necessário que exista uma diversidade de vocabulário, mas não uma complexidade de vocabulário que vai estar abrangendo ali áreas específicas, como a medicina, por exemplo, ou então qualquer outra área. É necessário que você escolha séries que tenham uma diversidade de conteúdo, uma diversidade de palavras, mas palavras gerais e que são as mais faladas para que você se adapte com essas palavras e assim consiga aprimorar o seu inglês. Aí depois que você tiver essas palavras, você entra ali nos cantos mais complexos e nos cantos mais únicos, vamos dizer assim, que você consequentemente vai crescer muito mais rápido os seus vocabulários, né, o seu vocabulário no inglês. Uma série que eu indico, tá, é Lost, e no e-book eu vou falar um pouco sobre por que eu indico essa série. E vamos agora para o nosso... outra coisa, lembrando, se você chegou aqui agora, tem um e-book disponibilizado gratuitamente, é o complemento dessa aula. E nesta aula, e neste e-book, você vai ver alguns links importantes que eu comentei aqui nessa aula aqui, tá? E vai estar lá explicado também, tudo de maneira direitinho, tá? Então, se você ler o e-book, você vai compreender o que eu estou falando aqui. Então, vai e baixa o e-book. E você deve me perguntar, pô, Jota, onde que está esse e-book? Bom, gente, eu não sei ainda onde é que esse e-book vai estar disponível, tá? Mas você dá uma olhada em algum lugar da tela, você dá uma olhada se tem algum link nos comentários, ou então se tem algum lugar falando sobre conteúdo, ou alguma aba, e você encontra esse e-book aí, faz download, ele está disponível em formato PDF, então você pode ler ele tanto no seu mobile, né, no seu dispositivo móvel, quanto no seu computador, tá ok? Então vamos continuar agora para o nosso primeiro lugar. Nosso primeiro lugar é, sem dúvidas nenhuma, os sites de relacionamentos com estrangeiros. Isso sim, ganhou esses tipos de site, essa ferramenta incrível ganhou o nosso primeiro lugar na nossa lista de como aprender inglês utilizando as tecnologias. E bom, eu indico para você o Real Life Global e a Community, que é uma comunidade incrível, tá? Gente, é simplesmente incrível, totalmente inovadora e sensacional, onde você vai poder conhecer pessoas de todos os lugares do mundo. Eu conheci um dos criadores dessa comunidade, ele é um americano, chamado Justin, tá? Eu não conheci ele pessoalmente, eu conheci ele através da internet, tá? E a gente até conversou um pouco, e nossa, ele tá morando aqui no Brasil, mas ele não sabe tanto português assim, tá? A gente conversou um pouco em inglês e, nossa, ele compartilhou comigo o quanto que isso está ajudando as pessoas aqui, tá? Apesar de ser algo novo, essa comunidade tá surgindo agora, tá? E, bom, se você está olhando aqui, por favor, com certeza você vai se amarrar quando você entrar. Então, entra lá e comece a conversar com as pessoas. Você vai encontrar muitas pessoas legais, tá? E acredita ou não, talvez você corra o risco até de encontrar comigo, porque eu simplesmente, como eu falei para você, sou viciado em tecnologia, então gosto de conhecer muitas pessoas também de outro país através da tecnologia. Eu gosto de construir esses ciclos de amizades internacionais, tá? E através do site eu já conheci árabes, já conheci americanos, já conheci uma polonesa, e nós conversamos em inglês diariamente através do WhatsApp e do Facebook. E bom, são essas ferramentas que conseguem aprimorar o meu inglês hoje. E também são as ferramentas que vão fazer com que você aprenda ou então aprimore o seu inglês. Ou então faça simplesmente que você não esqueça o seu inglês, tá? Que você use o seu inglês. Eu utilizo essas ferramentas mais para que eu use meu inglês e não deixe de utilizar o inglês, porque você sabe, né? Quando a gente não utiliza algo, a gente tende a esquecer. Então, eu indico para você esse website, e lá no e-book, mais uma vez eu repito para você, tá? E essa era a surpresa que eu tinha para você que ficou até o final aqui comigo. E no e-book vai estar lá o link desse website para a comunidade. Você vai poder logar e vai poder começar a conhecer as pessoas,
de todos os países, tá? E vai podendo ali se comunicar. É bem simples, tudo funciona de maneira bem simples e intuitiva. Você basta entrar lá no site e colocar lá clicar para fazer login com o Facebook, e daí você já vai começar a ser redirecionado para estar conversando com pessoas de maneira aleatória, tá? De maneira aleatória. Enfim, no e-book tem uma explicação mais geral do que é o Real Life, ok? E bom, o segundo site que eu indico para você é o Omegle. E o Omegle simplesmente também é uma das ferramentas fantásticas, não tão quanto o Real Life, tá? Mas você pode entrar nele e utilizar ele. Se você souber utilizar da melhor maneira, você vai aprender inglês sim. E no e-book também eu explico como você utilizar da melhor maneira. Eu coloco lá um tutorial com imagens de como que você pode chegar e utilizar o Omegle da melhor maneira para que você consiga conhecer estrangeiros, pegando o contato deles, adicionando no WhatsApp, no Facebook, aprendendo inglês através dos filmes, das séries, dos textos em inglês, das músicas e aprimorando esse inglês com eles, tá? Então, gente, para finalizar, o que eu quero falar para você é o seguinte: você pode aprender a falar inglês utilizando a internet sem dúvidas, tá ok? Muito fácil você fazer isso, e você pode usar isso como maneira principal de estudo, se você não estuda em uma escola de línguas, às vezes você não tem dinheiro para pagar um curso de inglês, por exemplo, ou então você pode usar como um complemento, tá? Se você utilizar como um complemento, você vai aprender inglês muito mais rápido, porque você vai estar estudando inglês num curso, e você vai estar com a internet. Então, os dois vão estar andando juntos e seu contato com o inglês vai aumentar também. Mas isso não é regra, tá? Pode ser que uma pessoa que esteja fazendo os dois não aprenda tão rápido quanto uma pessoa que só está fazendo o uso do estudo através da internet, tá ok? E bom, o que eu aconselho para vocês também é dar uma pesquisada nos cursos online, tá? Existe muito curso online hoje, a educação está migrando muito para a internet, tá ok? E a possibilidade hoje de você encontrar cursos bons e que realmente funcionam online é muito grande, porque o pessoal está migrando cada vez mais para a internet, para comprar conhecimento, para comprar educação, e existem muitas plataformas hoje que estão disponibilizando de maneira paga, tá? Cursos que realmente funcionam, treinamentos que realmente funcionam e que podem mudar a vida de muitas pessoas. Então, aconselho vocês também a abrir a visão de vocês e estar migrando cada vez mais para o mundo virtual, que é um mundo que vai crescer muito em vocês e que, se vocês olharem com outra perspectiva, você pode aprender qualquer coisa, não só inglês, mas qualquer coisa. Eu mesmo já aprendi diversas coisas com a internet. Hoje eu toco alguns instrumentos, foi a internet que me possibilitou isso. Hoje eu consigo falar inglês, estou estudando outras línguas e é a internet que está me possibilitando isso. Hoje eu consigo conversar com estrangeiros e fazer amizades por todo mundo, e é a internet que está me possibilitando isso. E eu tenho certeza que se você utilizar da maneira que eu estou falando, da maneira que eu te apresentei aqui, você também vai poder usufruir da internet de tal maneira que eu estou usufruindo e obter os melhores resultados possíveis para a sua vida e conseguir assim alcançar todas as suas metas e seus objetivos, tá ok? Então tá, recapitulando, pessoal, vamos lá. É necessário que você aprenda a falar inglês através dos filmes e séries, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você pode utilizar os textos, que não são tão efetivos quanto os filmes e as séries, mas também servem muito. Em terceiro lugar, você pode estudar através das músicas, que, como eu falei para você também, não são tão efetivas, mas são bem efetivas, tá? Então, seguindo a regrinha, músicas são efetivas, se você está no básico, vai servir muito, mas vai chegar um momento que elas não vão suprir sua necessidade e você vai passar para os textos em inglês, que são mais efetivos que as músicas, mas menos efetivos que as séries, tá? E os filmes, por exemplo. Então, se você, depois das músicas, passa para os filmes em inglês, passa para os textos em inglês, e você vai estar aprimorando seu inglês, e vai chegar um momento que aquilo não vai ser suficiente, e você vai naturalmente passar para os filmes e as séries, que são mais efetivos do que os filmes, que são mais efetivos do que as músicas, do que os textos, por exemplo, e você vai dar um salto gigantesco no inglês, e você vai chegar aí ao seu nível avançado, ou então até a fluência, tá ok? E é necessário lembrar também que você pode utilizar ferramentas como os blogs, e também como o YouTube, por exemplo, que você vai estar encontrando diversos YouTubers, professores que estão migrando para o YouTube, e vai estar dando dicas para vocês de inglês, onde você vai poder estar melhorando e aprimorando o seu vocabulário e todas as suas habilidades no inglês. Então, essa foi a nossa palestra, tá, pessoal? Chegamos ao fim, tá? Não chora, tá ok?
E eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, por ter ficado comigo aqui até o fim. Não esquece de baixar o e-book, tá? O e-book vai estar disponibilizado aí para você em alguma parte aqui dessa página. O meu nome é J Filho, eu sou o fundador do site inglesar.com.br, tá? Se achou legal esse meu trabalho que eu venho desempenhando aí, acessa lá meu website que você vai encontrar mais algumas informações e você vai também encontrar mais algumas dicas e umas ferramentas a mais que não deu tempo de colocar aqui. Afinal de contas, aí temos em torno de 1 hora para estar fazendo uma aula que certamente existe muita informação para estar passando, tá? E por isso que eu resolvi adicionar aqui o e-book como um complemento, tá ok? E bom, see you, tá? E queria agradecer a Priscila mais uma vez por estar aqui. E você que está assistindo essa palestra, fica ligado nas próximas, tá? E fica abrindo cada e-mail que a Priscila mandar para você, que com certeza essa palestra aqui, e não só a minha, mas também como a de outras pessoas que estão aqui, os outros profissionais de língua inglesa, os outros experts, eles vão ajudar e vão crescer muito. Como a maneira que você vê o inglês e vai trazer essa revolução para a sua vida de tal maneira que você vai conseguir aprender inglês muito mais rápido. Então fique esperto e nos vemos em uma próxima oportunidade, em uma próxima aula. Até mais.